Olá, olha aqui, hoje nós vamos fazer uma conversa muito a partir de questões que me foram postas, que chegaram até mim, no privado, de conhecidos ou não, a respeito de muitos dos temas que foi discutido e conversado entre mim e Ellen sobre o mundo do trabalho, a crítica social, a questão das injustiças, das desigualdades, dos desafios que estão postos no mundo do trabalho para quem vive e habita o mundo do trabalho. Uma das primeiras questões que eu quero levantar do ponto de vista da tese, de algumas perguntas que foram feitas, diz respeito à questão que é teórica, que é metodológica e que é de valor, né? A exemplo da neutralidade, da racionalidade que as pessoas devem ter quando emitir opiniões, quando falam de referências acadêmicas, mas que são políticas também. Então, a seriedade, uma certa austeridade, distanciamento, ou mesmo uma neutralidade axiológica no trato de questões sociais, políticas ou mesmo técnicas. Então, isso, de alguma forma, perpassou algumas perguntas que me foram enviadas. Eu quero deixar muito claro o seguinte: minhas falas terão sempre lado, paixão, causa, entusiasmo, amor e coragem. Então, essa é a nossa conversa. Sempre será assim. Terei dúvida? Terei dúvidas. E não sem nenhum medo. Pelo contrário, entusiasmada com as perguntas que possam ser sugeridas e ou formuladas por mim. As dúvidas, volto a insistir, acho que já disse num outro momento, lembrando o nosso grande educador Paulo Freire, a incerteza é o único lugar onde podemos trabalhar novamente certezas provisórias. Então, que fique muito claro que as conversas com Petilda sempre estarão postas nessa perspectiva, né? Não significa a busca de iguais, porque não somos iguais, né? Eu sou uma mulher, eu costumo, nas aulas, nas palestras, eu sou uma mulher. Sou mulher idosa, eu sou uma mulher baiana, soteropolitana, nordestina, brasileira, mãe, vó, amiga, mas eu não sou a mesma mulher indígena ou uma monja no Tibete. Então, mesmo no campo biológico, não há uma definição de unicidade entre nós, porque somos marcadas por histórias, experiências, como eu me referi no Diário de Adão e Eva, a mulher como construto de existência a partir da sua intervenção no mundo, da sua historicidade. Então, fique já muito claro que as abordagens no campo teórico, para mim, não buscam uma essencialidade, por entender que somos sujeitos da mutabilidade. Daí sempre somos sendo, eu insisto nisso. Então não há uma verdade absoluta, mesmo porque agora me lembro de um poema de Drummond, que eu sempre trago para as aulas de hermenêutica jurídica, nos cursos que eu dei ao longo de 28 anos, que é o seguinte: verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só passava meia verdade por vez. Cada meia pessoa que passava levava meia verdade. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, e cada um escolheu a verdade segundo a sua ilusão, o seu capricho e a sua miopia. Então, é mais ou menos isso. São os 4 versos que giram em torno dessa questão. E eu sempre pergunto qual é o tema. E as pessoas, ou os alunos e tal, ou na formação política, respondem assim: ele fala sobre a verdade. Eu disse: então não foi o poema que eu dei, porque não tem a verdade. O título é Verdade.
O é artigo definido, e numa análise, na decodificação do poeta, a gente vai vendo que ele questiona a existência de verdade, né? E quando escolhemos, sempre nos reportamos a uma dimensão de miopia, de capricho ou de ilusão. Então, a felicidade, a grandeza do poeta é exatamente na definição da impossibilidade ou de uma crítica à perspectiva. E aí eu vou trazer para um conceito que é caro a uma das perguntas que chegou até mim, de construção de ideal, como pensado por Weber. Né? No campo da sociologia, Max Weber, que escreveu um dos livros mais importantes do século XX, especialmente para as duas estruturas do capitalismo, ou seja, o Estado e as empresas, né, na busca de uma organização tipo ideal para a saúde, glória e reprodução do capital. Então, também me foi checado se ainda tem espaço para pensarmos em Marx ou trazer Marx como referência de algum elemento reflexivo ou argumentativo. A visão de historicidade, quem marca e remarca na modernidade e com validade até hoje, é essa mutabilidade, a nossa mutabilidade, a nossa historicidade. O que eu penso hoje ou ontem necessariamente pode se modificar se eu dialogar com o mundo, se eu experimento o mundo do ponto de vista da experiência, do diálogo, da crítica, da dialética, do pensamento contraditório, da ambição de querer mais na perspectiva de humanidade, de solidariedade, de empatia e de combate e de colisão com tudo que conserva valores, que não respeita a diversidade, conserva pensamentos ordenativos, e aí eu vou trazer um significante brasileiro que está posto num elemento que forja pensamento, que é o dígito da bandeira brasileira de uma república que resultou de um golpe militar. Ordem e progresso, que originalmente é um tríptico kantiano de ordem, amor e progresso. Mas é óbvio que uma cultura patriarcal, colonial, de poder do em nome do pai, essa coisa de amor fica uma coisa assim meia esquisita. Então resultou no ordem e progresso, como uma amarra de construto de uma identidade encantada pela ordem. E ordem sempre pressupõe a regulação, o aprisionamento de sonhos, de utopias, de desejo, de transformação, de demanda social, pública, individual, de angústia criativa, né, que nos faz andar, transformar. A humanidade anda no combate a uma situação que lhe dá desprazer, que não lhe traz felicidade, que não lhe faz justiça à sua ou à nossa existência. Ou como eu coloquei num vídeo que eu fiz para o Instagram, né? O nós, o pronome que falta na sociedade em tempos de capitalismo neoliberal, de Richard Sennett, na sua obra A Corrosão do Caráter, as consequências pessoais do capitalismo flexível sobre o indivíduo. Então, ele tem um capítulo onde ele decodifica esse nós que falta. Em compensação, é exatamente o pensamento neoliberal conservador que vai trazer a necessidade ou a ordem de cada um ter que cuidar da sua própria vida como se fosse isolados no mundo
através da suposta competência, né? Da meritocracia, claro que num país como o nosso, meritocracia de ser branco, de ser elite, de ser homem, né? E de ser amigo do rei. Então, esse nós conforma um pilar do que há de mais nefasto e hostil à solidariedade, a nossa dimensão de comunidade, de público. Outro livro interessante do Richard Sennett, quando no final do século, ou no final da década de 70, 80 nos Estados Unidos, ele é um filósofo americano, ele escreveu O Declínio do Homem Público, quando ele denuncia e traz e faz uma análise mostrando que essa dimensão de público, de responsabilidade pública, de Estado, de empresas, são desconsideradas ou alguma coisa nova está aparecendo. E aí eu lembro que nós vivemos no tempo do Me, Myself and I, do você, S.A., né? Da empresa individual, do egoísmo, da competitividade, do desamparo. Isso, uma das doenças que mais afeta atualmente é a depressão, é a síndrome de pânico de alguém que mergulha ou que se esconde atrás de uma pressuposta capacidade do indivíduo de fazer escolhas racionais, do rational choice, que dá sustentação teórica a essa visão de mundo fragmentado, partido, à deriva. E eu quero trazer para vocês, num futuro breve, eu vou fazer algumas gravações, alguns episódios, discutindo e trazendo algumas bibliografias, alguns autores que trazem uma grande contribuição para que a gente possa fazer uma hermenêutica, uma compreensão mais funda de pensamentos que estão consolidados em cima desse indivíduo competente, racional, do penso, logo existo. A minha razão, a minha consciência, a minha competência me faz remarcar a minha existência. Quando a psicanálise vem e diz, olha que decepção a humanidade, especialmente o Ocidente, né? Especialmente o pensamento burguês, especialmente a visão instrumental de mundo, diz o seguinte: você existe onde você não pensa, que é o âmbito do inconsciente, que tem determinação sobre as nossas vidas objetivas e que a gente esconde não é do outro, não. A gente esconde é de nós mesmos, né? Mas para concluir essa nossa conversa introdutória, onde eu marco e remarco o meu lado, a minha causa, a minha existência, a minha identidade, eu sou trabalhadora, eu sou professora, eu venho de família de trabalhadores, eu tenho história de identidade, de classe trabalhadora, de mulheres que trabalhavam para sustentar os seus filhos, de sertanejas que enfrentavam o mundo dos homens, né? Do patriarcado, e que me legaram essa herança extraordinária do gosto de ser mulher, do gosto da vida, de enfrentar desafios como postos para a existência de quem vive do trabalho, né? Então, é importante eu trazer isso, porque eu vi certa vez o seguinte, recente, toda crise não, o capitalismo vive de crise, porque enquanto tiver capitalismo e desigualdade e dominação, existirá luta contra essa situação. Então, quando é que o capitalismo vai acabar? Enquanto houver dominação, existirá também a colisão. A tristeza que está posta como um sentimento, toma lugar de indignação, que seria mais adequado, né? De não tolerância ao intolerável. E esse é um elemento posto na banalização da injustiça social.
e aqui eu estou me reportando ao título do livro de Christophe Dejoux, A Banalização da Injustiça Social. Ele tem um capítulo que trata do seguinte: o neoliberalismo, esse tempo de modelo organizativo, corporativo, herdeiro da eficiência nazista, de construção de consenso, né? De construção de tipo ideal, de uma sociedade que não tem lugar para bons, só tem lugar para excelentes. Eu estou reproduzindo aqui uma passagem de um trecho de um artigo que foi publicado na década, talvez, final da década de 90, na revista Exame, dirigida para empresários. Ela era uma RH, uma doutora em RH, né, em recursos humanos, dizendo que os empresários deveriam estar atentos para que a formação de seus filhos buscassem a excelência, porque a sociedade não tinha lugar para bons nem ótimos. Isso a gente sabe na história da humanidade recente do século XX, no que é que resultou. Esse é um fundamento do nazismo. A construção de uma sociedade de excelência, e de exclusão, e de crítica, e de esmagamento, e de violência moral a histórias, a vocações, as possibilidades etárias de gerações, de formação, de uma sociedade que só se reproduz se houver a desigualdade. Então, eu quero trazer para aqui, para a gente concluir esse nosso episódio, uma passagem da Montanha Mágica, de Thomas Mann. Nesse livro, escrito pós Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, quando da ascensão do nazismo, Thomas Mann constrói a metáfora da doença que a sociedade naquele tempo estava vivendo a partir de uma Alemanha, um momento que antecede, que se organiza uma visão de mundo de busca de raça superior, ou de excelência, ou de meritocracia, né? De um povo, de um grupo. Thomas Mann faz a metáfora dessa doença social com uma doença que na época ainda não tinha cura, que era a tuberculose. Então ele escreve de um cenário de Davos, de um hospital em Davos, nos Alpes suíços, que por ironia é onde o G7, as grandes potências capitalistas, se reúnem para pensar a saúde do capitalismo no mundo, né? E decidir para onde tem que ir. A Montanha Mágica de Thomas Mann é escrita nesse universo, nesse cenário de um hospital de tuberculosos. E para encurtar essa obra gigantesca, magnífica, infelizmente atual, né? Mas felizmente que nos dá muitas possibilidades de compreensão. A literatura é genial porque ela fala de nós, não está fora do que o sujeito vive, do que o sujeito pensa, do que o sujeito sente. Então, nesse livro tem um capítulo, tem um momento, e eu uso essa parte num livro que eu estou escrevendo sobre violência moral no trabalho, de um médico que fazia conferências a cada 15 dias, às terças-feiras, para os doentes do hospital. Nessa conferência, ele vai falar o seguinte: há um embate, uma guerra. E o título da palestra é Amor. Liebe. Não sei da minha pronúncia em alemão, mas fala do amor. E ele vai dizer que o amor é essa força, é essa pulsão de vida, né? A mais desprezada e combatida pela ordem, pela regulação, pela inibição de sentimentos, pela supremacia de uma racionalidade que compõe o que poderíamos chamar, ou que ele chama, de moral. Então, numa tradução dessa passagem, dessa conferência, na Montanha Mágica de Thomas Mann, esse médico vai dizer o seguinte: há uma guerra, uma luta ferrenha entre o amor e a moral.
E ele pergunta ao público: quem ganha esta guerra? As pessoas não respondem e ficam esperando, porque a conferência é lindíssima. Eu estou trazendo uma passagem, 2 parágrafos desse momento, dessa grande obra. Aí ficam esperando que ele dê a resposta. Porque ele fez todo um enunciado e faz essa pergunta: quem ganha a guerra? O que é que acontece com o amor destroçado pela moral, pela ordem, pela supremacia da razão? Ele diz assim: o amor esmagado pela moral se ergue sob a forma de doença. Aguardo vocês na próxima oportunidade, onde nós faremos uma entrevista com um amigo que eu admiro muito, o Cláudio Meirelles, auditor fiscal, sindicalista, humanista, uma figura muito especial do ponto de vista humano, do ponto de vista do seu lugar político, técnico político. Então eu aguardo vocês para o nosso próximo episódio.